Cássia, eu faço parte da monitoria da sessão. Eu queria dar boa-vinda aos participantes da sessão, que vão apresentar, o Odair, e as coisas que estão aqui. A oficina vai ser gravada, tá? Então, caso alguém não tenha interesse na divulgação do seu trabalho, por favor, avise antes da apresentação, porque aí vai ser cortado da gravação e não vai ser divulgado no YouTube do Prof. Phil. O controle de presença para emissão de certificado está sendo feito, e para garantir ele, seria interessante que você ficasse ou a sessão inteira ou boa parte dela, tá? Para garantir o certificado. Então, agora eu passo a palavra para o professor Gustavo, que é o mediador da sessão, e boa sessão a todos. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Com muita alegria e satisfação que eu, enfim, medi essa mesa. Queria cumprimentar a todos. Karen está aqui, né, da UFPR, olhando aqui, eu vi seu nome. E agradecer a Rosiclésia, ao Dair, por estarem aqui. A gente ainda está aguardando o Ronald e o Reginaldo. Mas, enfim, vamos começar a nossa mesa. Essa terceira sessão se chama Questões de Didática da Filosofia como Disciplina Escolar. E eu não sei, Karen, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu queria cumprimentar os participantes, professor Gustavo, e que tenhamos uma boa discussão nessa tarde. Estou aqui só para lhe substituir caso necessário, certo? Obrigada, professor Gustavo, Odair, Rosicléia, que tem uma boa... E a nossa anfitriã, Cássia. Boa tarde. Muito obrigado. Então, vamos começar, então, com a Rosiclésia da Cruz Brandão, da Universidade Federal do Tocantins. O seu texto, ou melhor, sua apresentação, se chama Construção dos Processos de Aprendizagem do Ensino de Filosofia com Crianças de 8 e 9 anos. Então, Rosiclésia, você tem um tempo, eu acredito que seja 20 minutos, não é isso, Karen? Para apresentar, e depois a gente passa por alguma questão, né? Enfim, a gente pode, inclusive, pensar algumas perguntas e depois a gente passa para o Odair, né? Caso os outros não cheguem. Então, Rosiclésia, fique à vontade. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Como o professor Gustavo já adiantou, então eu sou ali do núcleo da UFT, da Universidade Federal do Tocantins, mas eu sou baiana, eu moro ali em Barreiras. Hoje eu trabalho no município vizinho e, por esse motivo, a internet aqui está muito ruim. Eu organizei uma apresentação, mas não estou conseguindo carregar aqui para apresentar. Infelizmente, vai ser uma fala oral, mas o material está aqui, eu posso disponibilizar para vocês. E começo falando, né, que a minha pesquisa são esses processos. Oi? Cássia, desculpe, Rosicléia, você não gostaria de enviar para Cássia ou para mim, para que a gente te auxiliasse? Sim, se ela me enviar por e-mail, eu consigo apresentar. Então envia para Cássia. Problema. Pronto, eu vou enviar agora, tá? Só um minutinho. Isso. Vou ver se consigo, porque está muito ruim aqui. É melhor mesmo, né? Odair, se você tiver o mesmo problema de compartilhar, você já envia para Cássia. Comigo está ok. Tá? Uhum. Obrigado. Se eu precisar, eu comunico, mas por enquanto está ok, tá? Professor Gustavo, depois, eu não sei se seria possível, mas eu precisaria se tivesse só uma declaração, entendeu? Para mim apresentar na escola. Eu estava na escola agora, quinta agora à tarde, né?
ao pedir licença e poder estar apresentando o meu trabalho aqui, pesquisa aqui para vocês. Certo, eu acho que a Karen e a Cássia podem te ajudar mais por estarem lá no Paraná. Uhum. E aí eu, enfim, estou na organização do evento. Uhum. Acho que A Eu vou Cássia falar com o... evidencia. tá, Isso, eu vou tá falar bom. com... Ei, Cássia, passa o seu e-mail, por favor. Eu já mandei aqui no chat, é o segundo e-mail que eu mandei. O primeiro tava com errinho. Você conseguiu ver? Deixa eu olhar. O problema é que eu não estou nem conseguindo ver o chat por conta desse Você quer que negócio. eu dito pra você? Tudo bem pra mim. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Peguei agora. Cássia Paz. Cássia Paz, @CAC Comunicação. Isso, sem cedilha e sem acento também. Uhum. .org.br. Pronto, já enviei. Tô abrindo aqui. Pronto. Então, enquanto isso, eu vou falando um pouco. Então, essa é a construção dos processos de aprendizagem do ensino de filosofia com crianças de 8 a 9 anos. Quem me orienta é o professor Cláudio Reichig, professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Essa pesquisa, ela nasce da minha experiência, quando eu fui trabalhar em uma escola, e aí era ensino de filosofia, e era no segundo, assim, eu pegava do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano, e o material didático não tinha, era eu que iria elaborar. Então, aí surgiu um desafio, e eu conheci o pessoal da UFOB a partir de um curso de extensão, e aí foi minha pesquisa do TCC, e ingressei no mestrado agora, né, em 2019, já estou quase na reta final. E aí, na construção dessa pesquisa, ela foi por diversos caminhos, já pensei em algumas coisas, já estudei outras coisas, mas o foco mesmo são os processos, essa construção desses processos, tanto os processos metodológicos, o como fazer, como também a elaboração desse material didático. Tá bom? Aí vamos lá, pode passar, Cássio, por favor. Primeiro, então, o objetivo geral da pesquisa, está lá no próximo slide, que é elaborar metodologias para o ensino de filosofia com crianças para a faixa etária entre 8 e 9 anos. Então, esse é o objetivo. Aí, Gente, no desculpa, próximo só slide, tem confirmar, os tá caminhos. passando os slides? Tá, sim. Ah, tá, não, pra Tá, confirmar. sim. Aí, os caminhos percorridos, próximo slide, já adianta aqui. Os caminhos percorridos. Então, gente, eu não expliquei para vocês ainda, mas a minha formação é em pedagogia, tá bom? Então, a área é completamente distante da filosofia, e por isso o meu desafio é de estar fazendo uma pesquisa nesse campo, mas assim, com muito prazer, e eu fiquei apaixonada pela filosofia, com as crianças, e toda a história, trabalhar isso com elas, e
E, assim, é muito desafiador para uma pessoa que não está na área fazer uma pesquisa, mas dentro de uma área tão complexa que é a filosofia. Mas, enfim, essa proposta dessa pesquisa, como eu falei para vocês, surgiu de uma necessidade imensa. E, na minha graduação, eu encontrei um professor que ele sugeriu trabalhar o pensar com conceitos, com um filósofo norte-americano chamado John Innes, creio que vocês conheçam, mas o meu estudo com ele foi muito breve, foi ali durante só a pesquisa mesmo de TCC, que quando concluiu a pesquisa, eu percebi que, assim, com as crianças, pelo menos com as minhas crianças, assim, não foi muito prazeroso, porque era uma coisa que eu tinha que chegar até um determinado conceito de algo. E, às vezes, a criança está num processo de construção, e esse processo, ele vai se construindo progressivamente, então não se pode fechar, não se deve fechar um conceito com uma criança de 8, 9 anos, sendo que ela tem todo um percurso ainda a caminhar. Bom, então, teve essa proposta com o John Ilse, e o outro processo metodológico, que era uma das minhas maiores preocupações na hora de estar com eles na sala de aula, eram os processos metodológicos. E nesse curso de extensão com os professores da Universidade Federal do Oeste da Bahia, eu conheci o Silvio Galo, que ele traz uma proposta metodológica para o ensino médio. Só que alguns passos da proposta metodológica dele, eu acabei adaptando para as minhas aulas. E aquele processo inicial de sensibilização, e foi o que eu comecei a trabalhar com os meus alunos. Bom, esse foi um percurso que eu construí até a graduação. Foi maravilhoso, foi para mim, para eles, para as crianças, para toda a pesquisa. E 2019 eu ingresso no mestrado, e só que aí, graças a Deus, vem mais outras coisas para você pesquisar, e aí acabou que a pesquisa ela começa a traçar novos caminhos. Isso é bom, tá? Isso é muito bom. E aí, o próximo slide, por favor, Cássia, que eu até já comentei isso sobre o John Wilson e sobre o Galo, os conhecimentos prévios que o Silvio Galo faz na sensibilização, principalmente isso foi o mais importante para mim nessa construção, e problematizar situações vividas por ele. Hoje, é uma das coisas, infelizmente, a gente não consegue mais trabalhar nesse momento, né, de pandemia, não consegui ainda trabalhar com eles trabalhar essa vivência. A gente trabalha muito virtual. Aqui na Bahia, nem todas as escolas voltaram, tem municípios que não voltaram ainda. Hoje, no município, eu estou voltando agora, mas as crianças com uma realidade completamente diferente, tá? E aí, dentro da minha pesquisa, quando eu saio da minha graduação, todo esse início, entro no projeto, no Profipilo, e começo a trabalhar os exercícios filosóficos também junto com a BNCC. Por quê? Porque dentro da BNCC, ela traz o exercício da cidadania para trabalhar com as crianças, sendo que é ensino religioso, tá? Que a gente trabalha principalmente nas escolas municipais. Nas escolas privadas, essas escolas elas trabalham mais com a filosofia. Só que a BNCC ela traz para a gente trabalhar o exercício da cidadania, isso nos anos iniciais, o exercício da cidadania, e para trabalhar, para atender, né, essas necessidades da BNCC dentro da sala de aula, eu trago alguns conteúdos da filosofia baseado no que ela propõe, por exemplo, exercício da cidadania, a ética, dentro os valores, que também eles trabalham em religião, mas eu trago tudo mais para o pensamento filosófico. Bom, e um dos materiais que eu uso, acho que eu já estou lá no 5º slide, Cássia. Cássia, isso, Cássia. E dentro desses materiais que eu trabalho,
Eu encontrei um material da Educação para a Cidadania Global, que é um material elaborado pela Unesco, e aí eu pego alguns conteúdos, peguei alguns conteúdos e comecei a fazer a pesquisa, adaptando um pouco do processo de sensibilização do Silvio Galo, e depois entra essa questão desses processos, como construir esses processos. Como eu sou da área da pedagogia, como eu sou da pedagoga, então tem vários pedagogos, principalmente aqueles ligados mais na área mais da psicologia, eles voltam mais os seus estudos dentro desse processo de construção. Um dos que eu me encontrei e que eu estou pesquisando bastante é o Vygotsky, que eu já estou ali no slide, já estou no 7º. Então, eu trabalho o Vygotsky, por quê? Porque ele traz essa formação integral e essa sociabilidade. E uma das coisas que a BNCC busca é explorar, principalmente na geografia, nas áreas de humanas, o espaço vivido, o espaço habitado da criança, e para provocar essa construção dessa aprendizagem, e para buscar metodologias, eu acabo me encontrando com Vygotsky, com Lippmann, porque ele traz a filosofia para crianças, e outros teóricos que trabalham metodologias, porque o meu ponto, gente, assim, a minha linha da pesquisa, ela é chegar à elaboração de um material, tá? Eu já elaborei 2 unidades didáticas, infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês, porque está aqui no meu computador e tem esse acesso, está muito ruim hoje mesmo, sem o acesso aqui, mas eu trago essa construção provocar essa construção de novos esquemas de pensamento, que o Vygotsky, ele trabalha as zonas de desenvolvimento, que acho que talvez vocês já conhecem, que é o nível de desenvolvimento real, que é onde a criança se encontra, como ela se encontra naquele momento. Então, o que eu preciso trabalhar? Preciso entender como ela está, como ela conhece esse espaço, ou como ela conhece aquele conteúdo que eu vou trabalhar, explorar, sensibilizar, que esse é o nível de desenvolvimento real que ela se encontra. É esse processo que o Galo colabora, que é dentro desse processo de sensibilização, e posteriormente eu passo para a minha intervenção nessa passagem de nível de desenvolvimento real para o nível de desenvolvimento proximal, que essa construção desses novos esquemas. Então, como que se dá isso? Eu trabalho conteúdos filosóficos, é só um espírito, tá, de sensibilização do conteúdo filosófico. Obviamente, com crianças de 8 e 9 anos, eu não posso trabalhar toda a questão ética voltada, trabalhar tal filósofo, não, tentar trabalhar com eles para que eles se encontrem nesse ambiente que eles vivem, e que traga para ele uma formação humana, porque assim, uma das coisas que a gente, nessa escola que eu trabalhava, queria, era o desenvolvimento, ela pensava no desenvolvimento integral da criança, e esse desenvolvimento integral começa desde os anos iniciais do ensino de filosofia, e então, para isso, a gente trabalhava assuntos voltados para a filosofia, principalmente sobre essas questões da ética. Então, eu pego essa zona de desenvolvimento real, que a criança se encontra, passo para a zona de desenvolvimento proximal, com o momento de intervenção. E o nível de desenvolvimento potencial, que é quando a criança chega, quando ela compreende aquilo que ela está estudando. Então, ou o conceito de determinada coisa, não é nesse momento de 8, 9 anos que ela vai adquirir. Então, a nossa intervenção é ali, entre um nível de desenvolvimento real para um nível de desenvolvimento proximal. E esperamos que no futuro, no 4º, no 5º, no 6º ano, ela vai
avançando para o nível de desenvolvimento proximal. Então, essa é... Ô, Cássia, se você puder já ir para o 9, tá? Então, porque para o Vygotsky, a formação de cada indivíduo, ela deve contribuir coletivamente para o desenvolvimento da sociedade. Então, a proposta dele é uma educação interacionista, ou seja, os processos de mediação proporcionam os processos de aprendizagem. E, assim, outros filósofos eu estudo e trago para a minha pesquisa para fundamentar, como o Lippmann, que é o pioneiro na educação na filosofia para crianças, o Cohen, porque hoje ele tem todo aquele estudo, todo o estudo que ele faz, né, em alguns livros dele, e estudo também a alguns que até que criticam, né, a filosofia para criança. Então, mas para mim, eu vejo algo muito prazeroso, que eu gosto muito, e assim, eu vejo que há um certo avanço, e a minha pesquisa, ela caminha para esse processo de elaboração de material. Então, no material, vem questões, conteúdos voltados para a ética, do lugar vivido, o lugar que ele está, principalmente o lugar onde que ele está habitando, agora que está mudando, viu, Cássia? O espaço dele habitado. Então, enfim, só resumindo, essa junção da filosofia com a pedagogia não é fácil, e a busca mesmo é essa proposta metodológica, como fazer. Porque com a criança, não é você chegar com um texto em sala de aula, trabalhar um texto, não. É o aprender brincando, isso também que eu trago com o Vygotsky, que é o brincar, como fazer. Eu queria muito estar explorando isso com eles, mas infelizmente eu não posso por conta por conta da pandemia. Então ficou muito difícil, porque eu ia trabalhar, formular o material e fazer a intervenção na sala de aula e depois passar pelo processo de colher os resultados, de transcrever como isso aconteceria, né? Mas infelizmente não deu. E é isso, mas o material está sendo elaborado, espero daqui alguns meses chegar até as mãos de cada um de vocês, espero que vocês tenham interesse também, né, aqueles que estão na área, mas é possível sim fazer uma filosofia que seja prazerosa para as crianças, tá bom? E qualquer coisa que vocês podem perguntar, tá bom? Que eu fiquei mais focada no Vygotsky, né? Então não adentrei muito dentro do Lippmann, mas o Lippmann ele serve muito de base para mim no sentido de fundamentar mesmo a questão da filosofia para criança, porque o Lippmann, as escolas filosóficas do Lippmann, para mim estava muito distante da realidade dos meus alunos. Portanto, não foi muito prazeroso trabalhar aquelas histórias, aquelas indagações, então eu prefiro que essas indagações sejam feitas daquele momento, daquela situação que aquela criança está, ou daquele espaço que aquela criança está, e que é possível, que a criança, ela interroga, ela pergunta, enfim. E, concluindo, que eu acho que já passei 4 minutos, a importância da filosofia nos anos iniciais, eu vejo algo, assim, importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, me preocupa, porque as crianças, hoje, assim, de 8 e 9 anos, elas ainda estão no processo de alfabetização, e com a pandemia ficou extremamente difícil quem está na base, nos anos iniciais, sabe o quanto é difícil uma criança de 8 anos, 9 anos, ainda está no processo de alfabetização. E outra coisa, que é o desenvolvimento da criticidade, a transformação na sua socialização, que é uma das coisas também que eu espero que aconteça, né, que venha colaborar para isso.
E o conhecimento filosófico, ele pode colaborar na reflexão, nas atitudes solidárias e a promoção da cidadania, porque a gente precisa nos preparar e preparar principalmente as nossas crianças para esse novo, para essas novas questões que aparecem no nosso mundo, tá? Sobretudo a questão do respeito, ética e tudo, porque as coisas, o mundo, ele se transforma, e o nosso ensino também, ele precisa ser transformado. Gente, é isso, muito obrigada, tá bom? Qualquer coisa, vamos perguntar, certo? Bom, Rosiclésia, muito obrigado pela sua apresentação. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, eu tenho uma pergunta. Eu queria começar as perguntas, né? Aí os colegas ficam à vontade. Então, você está em qual fase do... Você está para defender, está terminando, está começando? E se você podia exemplificar alguma atividade que você fez com as crianças, inspiradas no Lippmann, que você falou, né? E isso, de fato, é importante, né? Porque ele vive numa realidade de escola e de infância que é bastante diferente da nossa, né? Então, eu queria saber se você poderia dar um exemplo, assim, de alguma atividade que você fez. Fique à vontade. Então, queridos, a fase que eu estou, já terminei as disciplinas, ainda não marquei, ainda a minha defesa também não foi marcada ainda, acho que possivelmente lá para junho. Estou na fase de escrita, terminei o primeiro capítulo, estou caminhando para o segundo, que é essa elaboração desse material didático. Bom, com o Lippmann foi difícil, por quê? Porque o Lippmann trabalha com as novelas. E, assim, não tem aquela coisa para a criança pegar, para ela, sabe, manusear. Então, assim, era muito difícil você ficar dialogando com elas. Então, eu preferi trazer algo daquela situação que eles estavam vivendo. Por exemplo, questões que eu já trabalhei, amizade. Então, tem toda uma aula que eles falam, primeiro conhece ali a palavra, como ela é formada, depois o significado dela, quem são os amigos, aí eu trabalho textos, alguns textos, eu trabalhei um dos textos foi os 3 filtros, eu trago para uma questão bem mais didática, para explorar com eles, e depois a gente passa por um momento de escrita, que eles ainda estão nesse processo de alfabetização, volto a relembrar. Então, eu passo por aquele processo de escrita, que eles escreviam uma cartinha para um amigo, e eles expressam ainda, mas com desenhos, coisas bem lúdicas de criança mesmo. No meu computador tem muita coisa, professor, mas agora, sim, infelizmente, eu não tenho como apresentar, porque a internet não está carregando aqui. Mas um dos conteúdos que foi mais prazeroso foi a questão da amizade. E da filosofia, das novelas do Lippmann não foi tão agradável, porque você só dialogar, ficar perguntando e ver o que eles iriam expressar a partir daquela pergunta. E eu prefiro que eles se indaguem dentro daquele ambiente que eles estão vivendo. Perfeito. Mais alguém? Mas, assim, se você puder... Aí veja com o Cláudio, claro, né? Mas se você puder disponibilizar esse material na própria dissertação, né? Como um anexo, um apêndice, né? Seria muito bom, né? Para termos depois. Bom, Karen, fica à vontade. Muito obrigado. Rosiclésia, parabéns pelo teu trabalho. Essa temática é uma temática muito cara para mim, porque eu também trabalho com projetos de extensão e de pesquisa nessa área. Fico feliz que tenham mais pessoas preocupadas
nessa iniciação filosófica com crianças. Achei interessante a tua proposta, porque realmente os materiais didáticos, muitas vezes, eles são engessados, né? Eles apontam esse que tu mencionou do Lippmann, pode servir para algumas classes e outras não, né? Ele é limitado. Mas daí eu queria te perguntar sobre se você acha que o material didático, né, que seja em novelas filosóficas, ou seja em pequenos textos, deveria ser regionalizada, e se sim, né, se você acha que a realidade do seu aluno tem que ser levada em conta, como é que você faria esse upgrade, digamos, da questão regional, da questão pessoal, para aquilo que é universalizável na filosofia, os temas mais gerais? Boa tarde, Cristina. Tudo bem? E então, Rosicléia, eu queria que tu me falasse um pouquinho mais disso. Mas parabéns pelo teu trabalho, essa linha eu acho muito interessante que tu está tomando, mas eu queria te ouvir um pouco sobre o material, como é que você faz essa ponte do individual para o geral, com as crianças. Então tá, muito obrigada. A questão regional, para mim, é importantíssima, porque a nossa região, eu fico aqui no oeste da Bahia, então é uma região que tem um monte de gente aqui, tá? Tem muitas pessoas do sul, tem pessoas do exterior, então é uma mistura. Se eu chegar, por exemplo, nós temos uma cidade vizinha chamada Luiz Eduardo Magalhães, não sei se vocês já ouviram falar, mas se você observar em Luiz Eduardo Magalhães, tem pessoas de todas as regiões do nosso país. Barreiras, por exemplo, lugar que eu moro, a cidade que eu moro, você entra em uma sala de aula, tem crianças de várias cidades diferentes, tem crianças que têm características diferentes, pessoas que vêm de outros países, então, assim, não muitos, mas sempre tem um ali. Isso é importantíssimo, você trabalhar essa questão regional. Eu vejo que se torna uma das coisas mais importantes dentro do material que estou pesquisando e elaborando. Por quê? Porque você trabalha aquilo que está dentro da realidade dela e ela pode visualizar isso. Por exemplo, um exemplo que eu trabalhei, o espaço vivido e o espaço habitado. A nossa cidade, ela é dividida. Ela tem um espaço que é histórico e ela tem uma outra parte da cidade que é totalmente mais moderna, prédios altos, e a outra não. Então, eu fiz um percurso com elas, ali naquele ambiente, e mostrei. Então, assim, para eles é muito mais fácil, muito melhor, muito mais prazeroso, eles observarem isso, era uma atividade de observação, observar isso, e transcrever do que você vê no próprio livro, aquela foto, ou então você mostrar em um vídeo. Então, explorar aquela região, aquela cidade, é muito interessante. Mas sem deixar de considerar que também o global também é interessantíssimo. E eu trabalho, sim, as questões globais, assim, porque esse mundo globalizado, por isso que eu trago o documento da Unesco para trabalhar essas questões globais do mundo, tudo isso que o mundo está passando e o que ele passa, né? Então, eu trago também esse documento da Unesco, colabora muito, tá bom? Respondi? Eu acho que sim. Boa tarde. Interessante o seu trabalho. Eu gostaria de saber como utilizar essa questão. Por exemplo, Wittgenstein, ele trabalha com a filosofia da linguagem, né?
que fala dessa questão de mundo, e que, quando ele afirma que os limites do nosso mundo, do meu mundo, é o limite da minha linguagem, e trabalhando essa questão da globalidade, essa regionalidade, essa globalidade com as crianças, vive essa questão da imaginação, que é tão importante, né? De que forma você já pensou, de que forma que Wittgenstein você poderia utilizar assim, algumas orientações, algumas questões de Wittgenstein para melhorar, para ajudar essa contextualização, essa clarificação da filosofia na linguagem com as crianças? Ai, ai. Olha só, como eu falei para vocês, a minha formação é pedagogia. Eu não, esse cara que você falou, eu não conheço, tá bom? Então, mas eu vou pesquisar, porque assim, quando eu comecei a fazer o mestrado, gente, foram muitos filósofos que eu tive que, sabe, começar a estudar mesmo. Então, eu fiquei ali as duas áreas, tá? E eu ainda vejo que é necessário essa dança com os dois lados, com os pensadores ali na área da filosofia e com os pensadores ali na área da pedagogia. Por quê? O da pedagogia ele vai colaborar, vai nortear para esse processo de construção. Por exemplo, em compreender como que essa criança está, em que processo de desenvolvimento ela está, e assim, eu trago também na minha pesquisa outros teóricos, Piaget, Vallon e outros, dentro da filosofia para buscar, porque eu preciso compreender o momento que essa criança está. Os outros filósofos, você me deu uma dica de algum, e eu vou buscar estudar, porque de fato, eu nunca ouvi comentários sobre ele, tá bom? Eu acabei focando mais naqueles mais tradicionais, do Lippmann, do Cohen e os demais. Bom, mais alguma questão para Rosiclésia? Eu vou dar uma sugestão para Rosiclésia. Rosiclésia, a minha sugestão é que você invista mais também nesse estudo dos filósofos, da metodologia dos filósofos. Eu sei que eu trabalho no curso de pedagogia, né? Há uma tendência a chegar a uma meta, a chegar nos objetivos, etc. E, por vezes, isso não faz parte do processo da iniciação filosófica com crianças. A gente precisa dar essa liberdade para eles não estarem classificados. E aí eu diria que você tem um olhar mais agudo sobre esses psicólogos que gostam de classificar e pôr metas de desenvolvimento, e preferir aí, sim, os filósofos da linguagem, do desenvolvimento da linguagem, dos conceitos, etc. É só uma sugestão, não que você tenha que acatar, certo? Obrigada. Eu queria, não é uma pergunta, eu só... Muito obrigada, Karen. De fato, essa é uma preocupação. Antes de passar para outra, não sei se vai ter mais alguma pergunta, eu queria cumprimentar a Karen e o professor Gustavo, que é do meu departamento, por prestigiar a sessão do prof. Eu já ia comentar a presença da professora Maria Cristina, que é do prof também, que, enfim, é referência para nós, o prof, na UFP. É um prazer tê-la aqui. Eu estou mediando essa sessão. Eu também sou do prof, mas do núcleo do Tocantins, né? Enfim, é um prazer. É que tinha um aluno nosso, mas não estou vendo ele aí, o Ronaldo. Isso, seria o próximo. O Ronald, não é isso? Ronald. É sempre um prazer te reencontrar, Cristina, para que todo mundo saiba, Cristina foi minha professora na graduação aqui no Paraná, e legal. Agora nos encontramos no prof.
E também em muitas viagens para o doutorado, né, Karen? Isso, é verdade. Então, se alguém tiver mais alguma questão para Rosiclésia, a gente fecha, né? Rosiclésia, muito obrigado pela sua fala. Boa sorte na finalização do seu TCC. Então, o próximo que está na lista é o Ronald Souza da Silva, da Universidade Federal do Piauí. Eu não sei se o Ronald está aqui, eu não estou vendo. Tem aqui um Prof. Filo, eu não sei, ele não chegou, né? Eu não estou vendo o nome dele aqui. Mas a gente pode continuar com os outros e caso ele apareça, né? Ele apresenta depois, pode ser assim, gente? Se ele não estiver aqui. Bom. Então vamos passar para o Reginaldo da Silva Martinato, da Universidade Federal do Paraná. Reginaldo está aí. O texto dele, a apresentação, a investigação do cotidiano como recurso pedagógico no ensino de filosofia. Então, Reginaldo, você tem 20 minutos para apresentar, depois a gente passa para uma discussão. Fique à vontade, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Boa tarde a todos e todas. O meu trabalho ele partiu de uma proposta de uma aula que, a partir da apresentação de excertos da obra do Hans Jonas, né, principalmente a obra O Princípio Responsabilidade, os estudantes eles realizassem uma investigação do seu cotidiano, ou seja, a partir daquilo que nós lemos e discutimos em sala, eles teriam que fazer uma investigação da sua realidade, né, do seu cotidiano e tentar, a partir daí, verificar aonde que eles viam aquilo que nós lemos em sala do Hans Jonas na realidade. Metodologicamente, eu pensei essa aula muito atrelada à pedagogia da autonomia do Paulo Freire, que visa, né, fazer com que o estudante olhe para a sua realidade, que a realidade dele seja valorizada no processo de ensino. E a partir daí, feito essa investigação, os estudantes eles tinham que escrever um relato sobre a investigação, detalhando o processo e explicando se esse tipo de trabalho, de olhar o cotidiano, contribui no processo de aprendizagem, né, do autor, que no caso é o Hans Jonas. Para avaliar esses relatos, com auxílio do meu orientador, o professor Tiago, nós construímos 3 categorias de análise dos relatos. Então, feito a entrega dos relatos, né, essas categorias eram a compreensão das ideias de Hans Jonas apresentadas em sala de aula, a autonomia dos estudantes para a investigação, né, se os estudantes mostraram-se capazes de reconhecer no seu cotidiano pontos em comum com a proposta ética do Hans Jonas, e a compreensão da teoria pela contextualização à realidade dos estudantes. Nessa terceira categoria, eles tinham que responder a seguinte questão, né? Se a atividade de investigação do cotidiano contribuiu para o ensino, para o entendimento da ética jonasiana. Eu realizei essa atividade com uma turma de 2º ano do ensino médio, aqui na rede estadual do Paraná, no ano de 2018, que eu fiz essa prática de ensino. Então, foi uma turma que, aqui no Paraná, nós tínhamos o sistema de bloco, que era um sistema de aulas mais blocos por áreas de conhecimento. Então, eles estudavam 6 meses humanas e linguagens, depois eles trabalhavam 6 meses ciências da natureza e matemática.
E aí nós tínhamos mais aula. Então, com essa turma, eu tinha 3 aulas de filosofia por semana com eles. A normalidade até o ano de 2020 eram 2, agora foi reduzido para uma aula semanal, né? O que acaba dificultando projetos aí desse tipo, principalmente na questão da discussão e das devolutivas. Então, os resultados que os alunos me devolveram, né, era uma turma com 38 estudantes, 34 realizaram atividade e 4 somente não realizaram. Aí, dentro das categorias que eu apresentei, eu tive o seguinte resultado: desses 34 estudantes, a categoria 1, 33 apresentaram evidências, né, de entendimento da ética do Hans Jonas, somente um não. 25 na categoria 2 apresentaram evidências, ou seja, eles conseguiram fazer uma relação do cotidiano com o conteúdo filosófico desenvolvido em sala, e 9 não. E a categoria 3, que era aquela questão da contribuição da ética do Hans Jonas, a contribuição da investigação do cotidiano para o entendimento do conteúdo, que no caso aqui é a ética do Hans Jonas, 26 alunos responderam positivamente e 8 alunos não responderam essa questão. Então, foi uma atividade que dá uma perspectiva de continuidade, de trabalhar se utilizando da realidade dos estudantes nesse processo aí para tentar fazer com que a filosofia tenha sentido para eles. Porque quando você trabalha com alunos da educação básica, muitas vezes você tem que trabalhar de uma forma mais pragmática, ou seja, para que isso, eu vou utilizar isso? Né? Ao contrário do ensino superior, que estou falando teoricamente, que o aluno tem que correr atrás, na educação básica o professor ele tem que correr atrás, né, para motivar o estudante, né, para mobilizar ele a partir de algo. Então, utilizar a realidade deles foi uma forma interessante, né, nos relatos, né, muitos vestiram a camisa, a família participou, né, deram relatos assim de como que era o local antes e como era depois. E o Hans Jonas ele trabalha muito a questão da crítica da tecnologia e da responsabilidade, né, que nós seres humanos temos com aquelas gerações que ainda não existem, né? Ou seja, os filhos desses estudantes, os netos desses estudantes, eles não estão participando das decisões que envolvem o meio ambiente, mas eles têm o direito ao meio ambiente no futuro. Então, os alunos, eles trabalharam isso, claro que de forma mais, vamos dizer assim, simples, né? O olhar do estudante está focado no cotidiano, está focado na questão, muitas vezes, do doméstico, né? É a questão da água, é a questão do lixo, é a questão da quantidade de carros, é a questão da mudança de uma área a partir da discussão com os pais. Olha, antes era assim e agora é assim, essa realidade, né? Eles ainda não tinham a maturidade de entender, né, que, vamos dizer assim, que os grandes vilões do meio ambiente são as grandes empresas, né, que é o capital e não, vamos dizer assim, as famílias. Mas foi muito interessante, né, foi muito gratificante ver uma atividade que, ao meu ver, ela foi fecunda, né, porque os alunos se envolveram, porque eles deram um retorno, porque eles gostaram daquilo, né, muito gratificante isso para quem trabalha numa rede de ensino público. Claro que eu trabalhei numa escola grande, uma escola mais centralizada, que é uma clientela diferente de estudantes da periferia, que eu também dou aula na periferia aqui de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. É diferente o envolvimento, né? A condição socioeconômica com que eles chegam na escola. Então, basicamente, seria isso o meu trabalho. Perfeito. Alguém tem alguma questão?
uma pergunta. Eu comecei da outra vez, agora outra pessoa começa. E muito obrigado, Regiane, pela apresentação. Muito desafiador o trabalho e eu fico feliz que o Hans Jonas esteja presente na escola também. Mas, enfim, fiquem à vontade. Alguém quiser fazer alguma pergunta. Reginaldo, eu só queria saber se você já defendeu o teu trabalho no PROF? Ou Oi, ainda está em professora. processo? Não, defendi esse ano. Esse ano, certo. E eu teria algumas questões, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre muito mais. o investigação do cotidiano. Como você apresentou um método de investigação baseado em algum autor ou só no Hans Jonas? Não, Hans Jonas era a fundamentação teórica, sim, né? essa, Mas que tipo de investigação, método de investigação você utilizou com os estudantes? principalmente o do Paulo Freire, né, a pedagogia da autonomia, né, para que os alunos olhassem para a sua realidade, para que eles tentassem perceber que aquilo que eles estavam tendo contato em sala, se eles conseguiam identificar esses problemas. Claro que eu trabalho o Hans Jonas fechando o conteúdo de ética, né, o conteúdo do estruturante de ética. Então, um dos elementos que eu apresentei para os alunos foi a crítica que o Hans Jonas faz aos seus antecessores, em especial Kant, né? Mas uma crítica assim mais filosófica, até porque os problemas que o Kant tinha no seu período são diferentes, né, que os problemas que o Hans Jonas enfrenta, né? Mas eu trabalhei fechando esse conteúdo de ética, né? E quando você fala de tecnologia, acaba sendo algo aparentemente próximo dos estudantes. Então, essa questão da investigação, do olhar, é para o aluno literalmente olhar para o local onde ele vive, né, para os problemas que ele tem contato. E que esses problemas, eles podem, e muitas vezes já foram discutidos a partir da filosofia. E quando o estudante vê questões que envolvem o seu íntimo discutidas na filosofia, acaba sendo mais fácil de entender, né? Que é algo que o Paulo Freire sugere, né, lá na pedagogia da autonomia, né? De olhar para a sua realidade, né, de interagir com a sua realidade, que os conteúdos dialoguem com a realidade dos estudantes. E que é também muito cobrado isso nos livros didáticos, né, o estudante dialogar com a realidade. Também é cobrado aqui nas diretrizes de filosofia do Estado do Paraná, né, da educação básica, essa questão que o aluno consiga estabelecer relações do cotidiano com o conteúdo estudado, né? Que ele vai além simplesmente do ler. Então, essa questão da investigação, a minha base foi o Paulo Freire, professora. Perfeito. Alguma questão a mais, pessoal? Uma pergunta? Bom, Reginaldo, muito obrigado, então, pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos passar para a próxima apresentação, que é só um minutinho, que caiu aqui. Do Odair Marques Pereira, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a sua apresentação tem como título A Ética Kantiana e sua aplicabilidade prática em sala de aula. Então, Odair, fica à vontade. Você tem mais ou menos 20 minutos, né, para a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Sou o novo professor Odair, sou da Universidade Federal, né? Eu terminei o mestrado Profilo em 2019, né?
E o que eu vou apresentar aqui é fruto de uma pesquisa pós-mestrado, né, que foi publicada agora, que vai ser lançado no início do ano letivo, né, uma sequência didática em cima do produto que o mestrado me trouxe, né, e a partir daí eu passei a pesquisar e melhorar, né, desenvolvido em seis capítulos, né, a sequência didática. E aí, então, vou apresentar a síntese da obra, né, que vai ser lançada agora no início do ano letivo, aqui em Mato Grosso do Sul. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, tá? Estão vendo? Sim, estamos vendo. Estão vendo? Eu não ouvi. Sim, Odair, apareceu. Obrigado. Então, a ética kantiana e sua aplicabilidade prática em sala de aula, né? É fruto do mestrado e um trabalho preparatório para o doutorado em Kant, que eu quero fazer, né, a partir daí, né? É o fruto do mestrado, é uma sequência didática que foi publicada, né? Está na editora agora, até o início de janeiro vai estar 300 exemplares publicados, a gente vai estar lançando aqui no Mato Grosso do Sul, na escola onde eu trabalho, né? Esse trabalho, então, o objetivo dessa sequência, desenvolveu uma sequência didática sobre a aplicabilidade do imperativo categórico kantiano em sala de aula, com estudantes do ensino médio, proporcionando aos professores de filosofia os conteúdos, caminhos, estratégias, para proporcionar um grande diálogo, um grande debate com os estudantes do ensino médio, referente às questões éticas que norteiam a vida da sociedade no contexto do século XXI, principalmente assuntos que abordam as questões políticas, econômicas, sociais e culturais. Assim organizou o processo de reflexão filosófica sobre a ética kantiana. A sequência didática foi dividida em duas etapas. Primeiro, faz uma abordagem teórica com base nas obras clássicas de Kant, Crítica da Razão Prática, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e a obra de Aristóteles, Ética Nicômaco. Além disso, né, foram utilizados textos de diversos comentadores sobre as questões éticas kantianas e também didáticas filosóficas. Kant contribui tanto do ponto de vista de conteúdos quanto metodológicos, né, para despertar e desenvolver uma atitude reflexiva, crítico-filosófica nos alunos do ensino médio. Nesse sentido, contribui para que eles possam ter mais autonomia intelectual e buscarem a sua emancipação. No entanto, isso somente se desenvolve através da prática mediadora do professor de filosofia em sala de aula, entre o senso comum, os conteúdos filosóficos e o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, auxilia no processo de saída da minoridade e maior esclarecimento dos estudantes, possibilitando-lhes caminhar em busca da maioridade, a autonomia da liberdade. A liberdade começa a se efetivar no uso da razão para pensar livremente, conhecer a si mesmo e também a sociedade e a cultura. Para isso, trata-se de colocar em prática o ato de filosofar, de dialogar, refletir e pensar criticamente o próprio pensamento filosófico, desenvolvido no decorrer da história, a cultura e o senso comum presente no contexto em que estamos inseridos. Segundo Lídia Rodrigo, uma grande pesquisadora sobre o ensino de filosofia, após a ditadura militar, o ensino de filosofia precisou enfrentar dois grandes desafios, isto é, com a democracia no Brasil, o ensino médio também foi democratizado, permitindo que todos os estudantes chegassem a ele, ampliando seus conhecimentos no nível filosófico e cultural produzido em sala de aula. No entanto,
na sala de aula, as experiências filosóficas e o aprendizado dos alunos passaram a depender da atitude do poder filosófico. Um trabalho coletivo criativo para as suas aulas. Enquanto mediador, o professor de filosofia contribuirá para a formação da subjetividade e a autonomia de seus alunos, através do processo de filosofar, unindo teorias e práticas filosóficas. Aplicar a ética kantiana em sala de aula se torna possível utilizando várias estratégias didáticas. Uma delas, eu recorri à arte cinematográfica, o conhecimento do uso de um filme. E aí eu utilizei o filme O Feitiço do Tempo, né, em várias abordagens práticas em sala de aula. Esse filme deixa evidente suas contribuições para estimular a reflexão filosófica sobre a ética kantiana. Nesse sentido, após ver e analisar o filme, foi apresentado uma interessante proposta de abordagem prática, que, a partir de vários questionamentos, estimula o filosofar em sala de aula. Considerando que a ética kantiana é formal, transcendental, universal, racional, voltada para o sujeito, para uma boa vontade, ela se trata de um dever ser que pode se tornar uma lei e ação moral universal para a humanidade. Na razão prática kantiana, a moral supera a vontade egoísta, proporciona a liberdade e capacidade de criar e impor valores, normas e leis para o bem de todos os seres humanos. O imperativo categórico universal representa uma vontade boa, necessária por si mesma, que age pelo dever e com autonomia. A proposta de abordagem prática dos princípios morais de Kant, a partir da análise de questões, de casos simples, presente no senso comum, que é um capítulo que eu abordei sobre os princípios da ética kantiana em sala de aula, um capítulo aí da sequência didática, esclarece suas implicações e aprendizado filosófico aos estudantes. O princípio do desinteresse, da imparcialidade, do dever, o princípio da universalidade, o princípio da autonomia, o que contribui no processo reflexivo filosófico dos estudantes sobre as questões morais kantianas e as atitudes dos próprios alunos. Fazer uma reflexão filosófica sobre o imperativo categórico kantiano em sala de aula contribui para que os estudantes compreendam o dever moral que cabe a todos os seres humanos, pois são racionais. Assim, pode servir para constituir uma lei prática universal. Na ética kantiana, a boa vontade, livre, autônoma, racional, é um princípio moral universal, que deve ser praticado por dever e seguindo o dever da lei moral. O imperativo categórico desenvolvido na filosofia moral de Kant, ao ser aplicado em sala de aula, além de estimular o ato de filosofar dos estudantes, contribuirá para que eles possam repensar criticamente suas atitudes e valores morais, melhorando suas compreensões, comportamentos e propiciando mais autonomia em relação ao agir pelo dever. Valorizando o ser humano, a sua capacidade racional de compreender e decidir livremente suas próprias ações, e não impulsivamente, o pensamento filosófico kantiano ético sobre as ações morais coloca tanto os professores quanto os alunos diante de um desafio filosófico, diante da prática moral concreta vigente na sociedade atual. Os valores morais vigentes na sociedade brasileira estão para além do egoísmo e do individualismo. Estão além do egoísmo e do individualismo, para além dos interesses das classes sociais. Não são perguntas que sempre é importante levantar aí, com os estudantes. Segundo Kant, a educação desde a infância é muito importante porque as crianças não aprenderam que
são homens acima dos animais e têm deveres para consigo mesmo, e têm deveres para com os demais, pois precisam ter a ideia de humanidade, os direitos humanos, aprendendo valores, princípios morais pelo desenvolvimento racional. Uma tomada de consciência é uma ação moral adequada. A educação filosófica no ensino médio tem um papel fundamental para o desenvolvimento intelectual filosófico. A ética kantiana, por fim, né, e sua aplicabilidade em sala de aula, contribui para contribui para uma melhor consciência de si mesmo e das relações morais na sociedade, mesmo diante de diversos desafios a serem enfrentados em sala de aula no ensino médio. Essa obra didática filosófica traz grandes contribuições para o melhor desempenho do trabalho dos professores de filosofia no ensino médio, principalmente para tratar a ética kantiana em sala de aula. Então, é isso aí que eu queria apresentar, né, para vocês. E para encerrar, assim, foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu desenvolvo aqui nas escolas, né? E tem uma escola onde eu desenvolvi o projeto de mestrado. Interessante essa sala que eu desenvolvi, porque era uma sala terrível, uma sala indisciplinada, com vários problemas sociais, na escola, falta de respeito, muito lixo de sala de aula, entendeu? Eu peguei a pior sala da escola para poder desenvolver o projeto de mestrado. E após 6 meses de aplicação do projeto, eu posso garantir para vocês que só entrava na sala para ajeitar, às vezes, as cadeiras, porque não tinha um papel no chão. Isso foi fruto do trabalho. Obrigado. Muito bom, daí. Fico feliz que seu trabalho tem impactado a escola, né? Que eu acho que esse é o grande espírito do Profilo, né? E que as escolas se transformem, né, pela filosofia, e esse é o grande desafio, e eu percebo que seu trabalho teve um impacto interessante, e eu agradeço por você ter compartilhado conosco um pouco desse panorama, né? Então, alguém tem alguma questão, alguma pergunta queira fazer? Fica à vontade. Odair, parabéns pelo teu trabalho. Eu queria te perguntar se na sua proposta de leitura dos estudantes no ensino médio, você se propôs ler a Crítica da Razão Pura, os textos de Kant. Se sim, se houve mediação ou uma transposição nessa leitura. Sim, a gente fizemos a leitura em sala de aula da Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Não o texto completo, entendeu? Mas recortes que o professor Dr. José Carlos, né, meu orientador na UFMS, me ajudou a fazer alguns recortes, né, alguns capítulos, e a gente fizemos essa leitura na íntegra, em sala de aula. Usamos basicamente aí 4 meses em cima de leituras, entendeu? Né? Primeiro eu trabalhei 2 artigos ligados ao pensamento kantiano com eles, né? Aí depois eles tiveram essa parte introdutória primeiro, aí sim fomos para a leitura clássica, o texto clássico de Kant, né? Da editora Ática, né? Que a gente leu na sala de aula. E foi assim, o objetivo não era ninguém tornar kantiano, entendeu? Isso não é o objetivo do trabalho, né? A gente também lemos também a Ética Nicômaco, né, de Aristóteles, que para entender Kant, primeiro tem que entender Aristóteles, como que Aristóteles, Platão
pensa a sociedade, pensa a questão ética, e a partir daí fazer essa abordagem. Então, lemos e tivemos reflexões boas, entendeu? Assim, contribuições fundamentais de maturidade, assim, de construção filosófica de pensamento do estudante, que eu, assim, me surpreendeu, que eu não imaginava chegar àquela façanha. Sinceramente, eu não imaginava, entendeu? Um estudante que eu não dava, assim, muita coisa, entendeu? O erro até meu, né? E quando ele, a partir da leitura, ele foi um dos que se dedicou muito, né? E me mostrou, assim, uma maturidade, me ensinou muito, entendeu? Né? Essa abordagem, né? Chegou e falou assim: professor, ó, Kant é difícil, mas Kant é difícil, o pensamento, seguir as ideias de Kant, eu acredito que eu não vou seguir muito, entendeu? Mas isso me mudou a minha perspectiva de vida aqui dentro da escola, o respeito com os professores, com a direção, o meu relacionamento na minha família, a valorização, entendeu? Então, essa leitura me fez eu pensar a vida diferente, me tornou uma pessoa diferente, não um kantiano, mas me tornou um ser humano diferente. Esse é o papel dessa sequência. E tem um capítulo 6, né, que vai abordar lá 5 atitudes, né? Vai ter o texto, né? Eu vou trabalhar em cima do esclarecimento, né? A resposta à pergunta, o que é o esclarecimento, e aí vai elaborar em 5 atitudes para si. Para eles elaborarem para si, né? Para o estudante elaborar assim, uma atitude de justiça, né? Então não vai estar lá escrito, essa é uma atitude de justiça. Vai estar reflexão, debate, mas o estudante ele tem que trazer para si, elaborar uma ideia para si, uma atitude de justiça. O que seria aqui na sala de aula, com os professores, o que seria uma atitude de justiça? Uma atitude ecológica, uma atitude democrática, né? Então, o trabalho, o capítulo final conclusivo, que te dá uma dimensão assim de perspectiva imensa, entendeu? Né? Imensa de trabalho, e os estudantes, eles falam: nossa, professor, esse trabalho aqui, ele é fantástico, porque ele não é impositivo, não é um texto que você vai pegar lá e a pessoa tem que defender a ideia de Kant, não é isso, entendeu? Traz a ideia o pensamento de Kant, algumas abordagens de Aristóteles, e a partir daí o estudante, ele elaborar sua perspectiva e refletir sobre as suas atitudes na escola, com os professores, com os colegas, na sociedade, como que ele está se relacionando, como que ele está desenvolvendo esse papel. Não sei se respondi, professor. Obrigada. Depois eu vou ver Depois vocês podem mandar no meu e-mail, né, filósofo.odair@gmail, um endereço, tentar mandar um exemplar para vocês, entendeu? Sai agora a publicação no início de janeiro, está na editora, né? Vai demorar uns 20 dias para chegar o material. Tem 300 exemplares, a gente vai lançar no início do ano letivo na Escola José Barbosa Rodrigues, onde eu trabalho uma escola integral, né? Mas posso, na medida do possível aí, né, fornecer um exemplar para mandar lá no meu e-mail, filósofo.odair@gmail.com, o endereço, e pode estar mandando pelo correio aí um exemplar para vocês divulgarem também. Muito obrigado. Eu acho que é importante divulgar nos canais do Prof. Filo, né? Já que é um produto que está relacionado ao curso, né?
Então, não deixe de ver isso com o seu orientador, né, com o seu núcleo, enfim, que isso motiva também a outros núcleos e outros estudantes a fazerem o mesmo, né? Então, enfim, essas ações bem-sucedidas precisam ser propagadas, né? Eu queria só, se fosse possível, eu queria só mostrar para vocês aqui o índice do texto. Pode ser? Tem tempo ou não? Pode sim, pode, nós temos tempo. Rapidão, então, tá? Não vai demorar, não. Tá, fica à vontade. Aqui. Só um minutinho. Quando você procura, daí eu vou interromper um pouquinho. Queria perguntar para o Reginaldo se ele autorizou. Ele chegou depois, né? Ele não acabou não pegando a introdução. E a sessão está sendo gravada, Reginaldo, se você consegue ver ali. E se você autorizar, o conteúdo vai ser disponibilizado no YouTube do Prof. Filo. Eu queria saber se você autoriza a divulgação da sua apresentação. Está tudo bem para você? Vou compartilhar aqui, então, tá? Vocês aí, o texto, ele é em conjunto com o professor Dr. José Carlos, né? Ele escreveu algumas partes também, contribuiu aí com o texto, né? Vou mostrar o índice só para vocês terem noção de como é que vai ser desenvolvida o trabalho aí a introdução, né? Então, a introdução, primeiro, a importância de Kant, né, para o ensino médio, né, aspectos gerais, as mudanças de metodologia do ensino de filosofia, então essa parte, mais parte teórica ligada à filosofia kantiana, né, a parte de Aristóteles, Platão, entendeu? Nessa primeira parte, um debate aí em cima desses dois filósofos aí. Depois, aí vem para a parte prática, né, que é a sequência da parte prática, né, aplicabilidade prática da kantiana em sala de aula, as situações e problemas. Então, ali a sugestão é o diálogo sobre o filme Feitiço do Tempo, né. Claro, tem outros filmes, né, não tem só esse, mas esse filme é fantástico, né, quem tiver a oportunidade de assistir, quem não assistiu, vale a pena. Por aí tem a proposta de abordagem prática, após análise do filme Feitiço do Tempo. Aí depois o capítulo 4, né, parte 4 aí, vai abordar o princípio moral na ética kantiana, a contextualização, né, os princípios que eu trabalhei, o desinteresse, da autonomia, da universalidade, etc. Depois a proposta de abordagem prática, a partir dos princípios de Kant, né. Depois o capítulo 5, o imperativo categórico, uma reflexão visando sua prática na sala de aula, né. Esse aqui é um texto em cima da fundamentação da metafísica dos costumes, essa abordagem. E depois, as considerações finais desse texto e a proposta de abordagem prática, o imperativo categórico e as situações problemas em sala de aula. Depois, o capítulo 6, Kant e a prática da educação, né? O entendimento preliminares e a proposta de abordagem prática em sala de aula, que vai pedir para cada estudante elaborar para si uma atitude, né, que seja de forma universal, uma atitude de justiça, uma atitude democrática, uma atitude ecológica, entendeu? Né? Uma atitude de empatia, tá? Então, essas aí são o trabalho, esse aí é o início da obra. Obrigado. Perfeito. Parabéns pela obra. Mais alguma pergunta? Bom, daí, parabéns, muito obrigado. Então, Eu agradeço. Ficamos apenas sem a comunicação do Ronald Souza da Silva. Ele não está presente, né? Aí, cara, eu não sei como que
programa está procedendo, como o pessoal não vem. Eu acho que, já que ele não está presente, a gente pode encerrar a mesa. Perfeito. Né? Uhum. Perfeito. Então, professor, pois não. professor, aí depois eu vou ver vejo com a Cássia, né? Eu ver se ela pode mandar para mim uma declaração, só para me apresentar na escola de... Isso. Faz Eu o já falei seguinte. com o Doca, ele falou que disponibiliza sim. Aí eu não sei se você tem que entrar em contato com ele ou se ele entra em contato com você. Se você quiser deixar seu WhatsApp aqui no chat, se não for atrapalhar, Tá ou bom, o seu e-mail, enfim, eu falo Perfeito. para ele entrar em contato com você. tá bom. Eu ia falar para você anotar o e-mail da Cássia, que está aqui no chat também. Mas deixa o seu WhatsApp aí, eu acho que é mais fácil. Então, Cássia, cuida disso pra gente, por favor. E eu vou falar com o Doca para disponibilizar o Tá. certificado. É uma declaração para ele apresentar na escola, para justificar a falta, né? Eu acho que é uma questão simples mesmo. Sim. E depois ele vai receber o certificado. Aí o certificado pode ser apresentado de modo, enfim, suplementar, né? Tá bom? Bom, gente, de qualquer maneira, agradeço a todos os presentes, a todos que apresentaram, né, o Odair, Reginaldo, Rosiclésia. Foi um prazer encontrar a professora Karen Franklin. Agradeço a presença da professora Maria Cristina. E declaro encerrada, então, essa mesa. Também agradecendo, por último, a Cássia pela condução, né, por ter nos ajudado aqui nos trabalhos. Desejo a todos uma boa tarde. Fiquem bem, com saúde, se cuidem e até a próxima. Karen, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. E eu quero Cristina. parabenizar você, um prazer reencontrá-lo, Gustavo, e que tenha uma boa tarde.